queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então à nossa aula de literatura dessa semana, onde nós começaremos aqui a estudar, né, o módulo 31. Pega então o livro ângulo 3 de vocês e vamos lá à nossa aula. O módulo 31, ele trouxe aqui o universo dos quadrinhos. Vamos estudar ainda mais aqui, né, sobre esse universo dos quadrinhos, a representação das histórias em quadrinhos, né, e as estruturas que nós podemos perceber nessas historinhas que nós tanto gostamos. Bem na capa, né, do módulo de vocês, o autor ele trouxe a pintura rupestre da região de Soridó, no Rio Grande do Norte. Vamos então analisar essa pintura. Observem tanto aqui na tela quanto no livro ângulo 3 de vocês. E ele trouxe aqui também duas informações em forma de questionário para que vocês possam entender. Ó, vocês já com certeza já viram essa imagem aqui, né? Essa historinha em quadrinhos também aqui nas aulas de história de vocês. A primeira ele pergunta assim: observe os detalhes e explique o que essa pintura possivelmente representa. Observando aqui essa pintura, pessoal, o que vocês acham que representa? Aí vocês podem responder: professora, você já disse, é uma pintura rupestre, né? Tá, é uma pintura rupestre, sim, provavelmente vocês já viram na aula de história. Só que analisando essas figuras aqui, o que vocês podem observar? Qual o significado dessas figuras? A primeira informação que eu quero trazer para vocês é que nessa época aqui, né, do Homem das Cavernas, eles não tinham uma linguagem verbal, né, eles não sabiam escrever, eles não tinham uma outra forma de se expressar a não ser pela pintura. Por isso que o nome disso aqui é uma pintura rupestre, uma pintura bem antiga, né? Vamos observar aqui essa primeira imagem, desses primeiros seres aqui. Nós podemos deduzir que ele está aqui, por exemplo, uma lavoura, né, colhendo alguma coisa. Aqui nós podemos perceber ou imaginar que são crianças, uma forma de ritual, de brincadeira. Aqui, ó, ou vocês podem dizer: ah, professora, é uma dança, representa a colheita, representa a arte deles naquela época de colheita, de brincadeiras, de ritual de chuva, de ritual de luto. Então, nós podemos perceber várias e ter a imaginação que aqui está acontecendo várias coisas através da leitura dessas imagens, né, pessoal? E na segunda, podemos considerar as figuras dessa pintura como uma sequência. Será que podemos considerar que aqui ele está colhendo, ou que ele está plantando, aqui ele está aguando, aqui ele está lutando? Será que só por essas informações dessas imagens nós podemos viajar nesse mundo aí, na nossa imaginação, e imaginar várias coisas que estão acontecendo aqui? Não é isso? Bom, quais são os objetivos desse módulo? O que ele propõe pra gente? Ó, primeiro, é ler e interpretar histórias em quadrinhos de humor, que são as comics. Adquirir noções sobre a história e evolução das HQs. No finalzinho da história dessa aula eu vou mostrar para vocês de onde foi que surgiu, né, as HQs, que são as histórias em quadrinhos. Conhecer alguns dos principais recursos utilizados em quadrinhos de humor. Vamos interpretar a sequência narrativa temporal, observando a sucessão de quadros como cortes e flashbacks. Nós vamos ver deslances, etc. em tiras de quadrinho. Exercitar estratégias de leitura, desenvolver habilidades, como perceber a relação entre texto e imagem, inferir subentendidos, interpretar duplos sentidos e interpretar disposições legais comparando duas redações diferentes de uma mesma lei. Esses são os objetivos propostos para esse módulo. Vamos lá então saber um pouquinho da história das HQs, ou seja, histórias em quadrinhos. Uma das formas de contar histórias por meio de imagens é a história em quadrinhos, né? E o que é essa história em quadrinhos, ou resumidamente esse HQ? É uma narrativa ilustrada, em sequência de quadrinhos, né? Com enredo e com personagens. Então ele está falando que é uma narrativa. Se é uma narrativa, vai contar uma história. Se é uma narrativa, vai ter esses elementos, vai ter personagem, vai ter o enredo, né? E essas narrativas, essas histórias contadas, né, em pequenos quadradinhos. Há quadrinhos de todos os tipos. Temos as HQs de humor, de aventura, de ficção científica, de mistério, de policial, de terror e etc. Pega o livro ângulo 3 de vocês e vamos lá então fazer a leitura desse HQ para que a gente comece a se familiarizar mais aqui com esse tema. Eu tenho certeza que vocês já conhecem de cor as características e gostam também de ler histórias em quadrinhos. Henrique, o que o seu grupo descobriu sobre a origem das HQs? Eles são resultado de uma evolução de mais de um século, a partir das caricaturas e charges do final do século XVIII. Caricatura é o quê? É um desenho que, pelo exagero e deformação dos traços,
e dos detalhes, mostrando os aspectos ridículos do personagem. Então, o que é essa caricatura, professora? Caricaturas são desenhos, só que são desenhos deformados, né? Não são desenhos perfeitos, são desenhos que mostram aqui a deformidade e o ridículo do personagem. E vem mais esse sentido de humor, né? Causa mais essa sensação. Já a charge, ó, a charge, eu vou pegar o livro, tá bom, pessoal? Que tá bem pequenininho, olha só, a charge vem do francês charge, carga, e cartoon do inglês cartoon, que significa cartão ou cartaz. É a representação crítica e satírica por meio de desenho de acontecimentos e situações da vida social ou política. Em 1895, o americano Henry Ocott criou tirinha Yellow Kids, com as características dos quadrinhos que nós temos até hoje, né? E é que ele coloca um quadrinho sobre essa representação. No século XX, esse tipo de narrativa tornou-se verdadeira mania de crianças. Crianças de todas as idades, eu também gosto, e aqui a adulto também fala que gosta, que não é só um gênero que só as crianças ou adolescentes gostam, tá, pessoal? Tem muitos adultos que continuam gostando aí de histórias em quadrinhos. Nós temos aqui a menininha pensando, né, aqui nós temos o Superman e o Batman, com certeza gosta das histórias em quadrinhos que tem essa história. Acompanhando e colecionando as lutas dos seus heróis, super-heróis contra os super-vilões. Os leitores viajam no espaço e no tempo, né? Podemos viajar, será que podemos viajar no espaço e no tempo nessas aventuras do Batman, do Superman, né? Claro que sim, né? Olha só. Participando de aventuras cheias de suspense e mistério, os quadrinhos de maior sucesso talvez sejam os humorísticos. Os quadrinhos nos divertem com situações e personagens reais ou imaginárias, e geralmente são exageradas e distorcidas para provocar o riso. Então aqui nós temos o exemplo, né, aqui no quadro geral, que está no livro longo 3 de vocês, de uma história em quadrinhos que fala sobre a história em quadrinhos. Vamos falar um pouco mais sobre a narração das HQs. As histórias em quadrinhos são textos narrativos, como eu acabei de falar. Se é um texto narrativo, ele vai ter um enredo, personagens, o tempo, o espaço, que combinam com duas linguagens. É a combinação de uma linguagem verbal e a linguagem não verbal, que nós chamamos também de linguagem visual. E as histórias em quadrinhos, ela é composta por esses dois tipos de linguagens. Pelas letras, né, que é a linguagem verbal, e pelas gravuras, pelas fotos, pelas caricaturas, que nós chamamos de linguagem não verbal ou visual. Predomina a segunda, que é o que? Predomina a linguagem não verbal, então nós temos mais figura, temos mais desenhos, mais caricaturas do que letras, do que frases. Pode haver quadrinhos sem palavras, mas não sem desenhos. Então, nesses quadrinhos aqui, pode ser que haja, né, em outras histórias em quadrinhos, não nessa, que tenha somente a figura e não tenha a linguagem verbal, não tenha umas frases. Mas jamais terá um quadrinho só com frases. Sempre na história do quadrinho vai ter as gravuras, tá? Os elementos básicos da narração nas HQs são os mesmos que você já vê em outros textos narrativos, como personagens, acontecimentos, ações, conflitos, tempo, espaço. As falas das personagens são escritas em balões. Olha aqui outra característica das histórias em quadrinhos, que é a falinha sempre estão dentro de balões. E é importante ressaltar que esses balões, dependendo do formato dele, vai se enquadrar na função e do que aquele personagem quer transmitir. Vai depender da forma do balão, pode ser enquadrado, pode ser riscadinho, pode ser redondo. As falas das personagens são escritas em balões. É importante observar na sequência dos desenhos a passagem de um quadro para o outro. Porque, pessoal, da passagem de um quadro para o outro, há uma progressão do tempo. E pode ser que você vai ter que deduzir que tempo foi aquele. Nas histórias em quadrinhos, é uma narrativa um pouco mais curta, um pouco mais objetiva, que você tem que entender o que foi que aconteceu de um quadro para o outro. Ela vai mexer ainda mais aí com a imaginação de vocês. E essa última característica, ó, ela marca a progressão do tempo. E o intervalo entre esses dois quadrinhos pode conter acontecimentos e significados implícitos que devem ser deduzidos pelo leitor. Pode ser que entre um quadro e outro, você tem que deduzir aí pela sua imaginação o que aconteceu nesse lapso temporal. E sobre o humor das histórias em quadrinhos, vamos saber um pouco mais sobre ele. Os quadrinistas utilizam os mesmos recursos das narrativas de humor que você já estudou no módulo 22. Quais são eles? Vamos relembrar. Nós estudamos que nesse recurso da narrativa de humor se utiliza-se de expectativa e surpresa, de exagero, de
de personagens e de caricaturas. Jogo de palavras, elementos subentendidos. Uma de suas estratégias mais frequentes para provocar o riso do leitor é a fórmula preparação, que é a expectativa e a quebra dessa expectativa que gera o quê? A surpresa. E isso são características que estão sempre nas narrativas de humor. Há aqui essa preparação de uma expectativa e aí tem o corte dessa expectativa gerando então uma surpresa e consequentemente o humor. E geralmente esse humor e essa quebra de expectativa está no último quadrinho. Aqui, pessoal, nós temos um pouquinho, bem resumidamente, a história das primeiras histórias em quadrinhos. Richard Felton é considerado o precursor das histórias em quadrinhos, com suas personagens Boston Brawl e The Yellow Kids, lançadas nas últimas décadas do século XIX. No Brasil, essas histórias foram adaptadas e publicadas, ainda que sem autorização, pela revista O Tico Tico, a partir de outubro de 1905, com o nome de Chiquinho e o Menino Amarelo. Então observe aqui, pessoal, que nós temos o infográfico aqui, nós temos as letras e as imagens de uma das primeiras histórias em quadrinhos que nós aqui no Brasil adaptamos sem autorização do autor, quando? Em 1905. Então percebamos aí a quantidade de tempo que as histórias em quadrinhos têm e também no nosso país, quando que ela chegou? Em 1905, nessa primeira revista, o Tico e Teco. Então, pessoal, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Acompanhem as redes sociais da Dedu e até a próxima.